Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo e hoje eu vou falar de irrigação no sistema agroflorestal. Então, se você gosta do nosso conteúdo, gosta de agrofloresta, já curte aí, compartilha, toca no sininho para não perder os próximos vídeos e vamos lá, né? No meu jardim de sementes valiosas, plantas tão maravilhosas podem germinar. Então, pessoal, tema de irrigação, eu acho que é o assunto que eu mais errei e que é o mais importante aqui dentro do meu plantio. Pelo menos foi o que me gerou maiores problemas e com o acerto deles, maior produção, né? Então, a gente vive aqui num local seco, a gente tem 6 meses de seca aqui no Cerrado, então a irrigação é muito importante. Mas mesmo que você não viva no Cerrado, vai até o final do vídeo aí, porque eu vou falar de alguns problemas, algumas coisas que eu tive. Que eu acho que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque o pessoal só vai dar isso em consultoria, essas coisas. E eu quero mais é que quem faça agrofloresta se dê bem. Então eu estava pensando sobre isso hoje, eu estou tendo que refazer toda a minha irrigação. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo desse para que outras pessoas não passem pelo que eu tenho passado. Bom, aqui é meu reservatório de água. Eu tenho um poço hoje em dia, no início eu ainda nem tinha um poço, mas eu tenho um poço. E eu coloquei uma bomba ali para irrigar, e daqui foi começando a irrigação, né? Então a gente puxou primeiro para lá, plantio bem grande, e fez o plantio lá, depois abriu outra área, e foi acontecendo. Mas eu não contava com uma questão. Então, por exemplo, essa área aqui da frente do tanque é uma área com foco em limão e abacate. Só que o que acontece? Primeiro, nessa mesma área aqui, um consórcio bem comum, você pode ter pequenos problemas, não são problemas tão grandes. Mas o limão é interessante que você consiga induzir a floração dele através da seca. Então você corta a água durante 30 dias, por aí, vai observando como é que ele reage, não vai deixar o limão morrer, né? Mas a partir do momento que ele começa a querer murchar, demonstrar sinais de estresse, já tá bom. E aí você volta a água e ele vai começar a florir. Isso não é essencial, pessoal. Mas se você fizer isso, você vai ter uma floração muito uniforme na hora que você fizer isso, bem forte também. Só que o abacate, vou mostrar um abacate aqui. Os abacateiros não. Os abacateiros não gostam desse tipo de estresse hídrico. Se você fizer um estresse desse, você pode até perder produção. Ele pode até deixar de produzir. Então, para o abacate, o ideal é que você mantenha sempre úmido. E aí, para quem já tem alguma experiência aí, deve estar pensando, beleza, só não consorciar espécies, né, que precisam de estresse hídrico com plantas que não gostam de estresse hídrico. Mas não é só isso, pessoal. Então a gente fez esse plantio aqui, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Mas para lá, seguindo aqui, a gente ainda não tinha plantado. Como os canos vêm por aqui, a gente falou, vamos plantar agora lá. E a gente decidiu colocar manga lá. Então esse aqui é o plantio, o cano passa ali. Vamos aproveitar a encanação e vamos colocar a manga lá.
Só que a irrigação é automatizada, pessoal. Com o tempo vocês vão ver que vocês têm que automatizar. Não dá para ficar irrigando manual. É uma canseira. Então tem os abacates aqui, os limoeiros, banana, né? Banana também não gosta de estresse hídrico, então já entra uma complicação aí de ter limão e banana junto. Como eu falei, o limão ainda dá para manejar sem o estresse, apesar de que é uma arma boa ali, uma técnica boa que você pode utilizar. Aí você chega aqui, tem manga, que eu ainda não sabia se eu ia plantar tudo igual, né? Ah, como é que eu vou plantar tudo abacate e limão se eu nem sei se vai vingar? Se vai dar bom abacate na minha propriedade, se vai dar bom limão, sabe? Então, não sei. Então a gente estava ainda experimentando as frutas do futuro. Veio e plantou manga palmer. E pode ser que você também, assim como eu, propriedade pequena, queira ter frutas diferentes, né? Fica mais fácil vender quando você tem pouca quantidade. Se você tem frutas diferentes, você faz entrega de cesta de frutas e tal. E a manga, pessoal, ela precisa muito mais desse estresse hídrico. Se você não der estresse hídrico para a manga, ela vai continuar brotando, e brotando, e brotando, e brotando, e crescendo. Então, essas mangas que a gente planta na cidade e tudo mais, elas não têm irrigação, elas sempre vão ter o estresse hídrico e produzem bem, né? Então, se você estiver sempre irrigando, começa a virar um problema. É interessante que você dê um estresse hídrico para induzir a floração dessa planta. Então aí já vem um outro aspecto. Ah, então botar no mesmo setor. Não é só no mesmo plantio, no mesmo setor de irrigação. Porque quando você vai automatizar a irrigação, você tem setores. E eu tenho um limite de setores. Por exemplo, o meu aparelho só tem 8 setores. Então no mesmo setor, eu não consigo, não deveria colocar uma planta que precisa de estresse hídrico com planta que não aguenta estresse hídrico. Então, pessoal, mesmo assim, eu estou dando estresse hídrico nessa área. Aqueles abacateiros até hoje não começaram a produzir. E talvez tenha a ver com isso, né? Não sei. Ele já tem uns 5 anos aí. Mas aí você pode ver que essas mangas aqui, ó, essa aqui tem uma brotação pequena. E essa daqui, ela não tem brotação. Tá vendo? Ela descansou. Choveu um pouquinho esses dias, então foi muito pouco. Então pode até ver alguma brotação ali bem de leve. Mas a planta está parando de crescer para poder se preparar para produzir. E aqui a gente tem o nosso chalé. Pessoal que pede para eu mostrar mais, ó, que bonito o nosso chalé. Então a gente está tendo hospedagem agora, aqui. Se tiver interesse, entra lá no nosso Instagram, Chalé Rica Floresta. E a gente aqui irriga, porque tem grama, né, pessoal? Então não é todo mundo que vai querer ficar igual a gente no meio do mato mesmo. Então o pessoal gosta de uma grama, e uma grama é muito bom mesmo, sentar, poder ficar ali. E essa grama é uma grama exigente, um pouco exigente em água, não pode ficar sem irrigação não. E a gente, como botou o chalé no meio da agrofloresta, sem derrubar as frutíferas, só tiramos o eucalipto, a gente tem as mangas aqui. E aí quando você vai ver, essas mangas aqui tem muito mais brotação do que as outras, porque não teve estresse hídrico nela. Eu tô assumindo que é isso, né? Porque eu tô sempre estudando, né, pessoal? Então eu tava estudando o que eu deveria fazer nas frutíferas nessa época para induzir a floração delas e ter uma boa floração. Você também deveria estudar isso. E aí é isso que eu vi, que a manga é interessante dar esse estresse hídrico. E olha aqui, ó, como não tem estresse hídrico, essas folhas claras são tudo brotação nova. Então, enquanto eu mostro o chalé aqui para vocês, eu vou conversando.
Então, essa brotação nova significa que a planta está mais vegetando do que se concentrando em florir. Vai acompanhando a gente aí nos próximos meses. Vamos ver o que vai acontecer no final do ano. A diferença entre essa e aquela, né? Pode até ser que, apesar da literatura falar nesse estresse hídrico e tudo mais, quem sabe essas daqui não vão melhor porque estão tendo sempre água ali, né? Não sei. Então, pessoal, esse é o nosso chalé. Ó, tem manga aqui. Aqui é uma hidromassagem. Como a gente não tem rio, cachoeira, essas coisas, e para atrair o hóspede, a gente precisa de um certo... de atrativos, né? De luxo, de coisas assim, que a gente está perto de Brasília, da capital. Então, além de decoração, ó, os azulejos ali em barro, flores, samambaias, eu tô gostando cada vez mais de planta ornamental. O pessoal não dava tanta importância, mas estou achando muito bom. Planta ornamental faz muito bem pra gente. Além disso, a gente tem a hidromassagem. E aí quem se interessar, é só entrar em contato lá e reservar, viu? Tô mostrando muito mais porque pediram para mostrar, mas já aproveitando, né? Porque é isso aí que tá mantendo o nosso plantio agroflorestal, minha qualidade de vida, porque antes eu pagava os custos, mas ficava aquele com uma renda baixa. Hoje, ainda bem que eu fiz essa hospedagem e consigo investir, comprar mais plantas. Já tô, pessoal, ó, mandando ver na agrofloresta. Aqui tem uma área de fogueira também. E olha como é que é o cerrado aqui onde a gente não plantou ainda. Era assim, ó. A chácara inteira era assim. Algumas árvores espaçadas, né? Só isso. Tem uma árvore bem grande ali, uma gameleira. E aqui nossa agrofloresta. Show de bola, né? Então, recapitulando, pensar bem nos consórcios e nos locais que vão colocar cada planta em relação à irrigação. Principalmente se você está em local de seca, a irrigação é realmente algo importante, como é aqui pra gente no Cerrado. Tá? Agora eu vou... E se você já tem um plantio aí consorciado, botou no mesmo lugar várias plantas, eu vou dar solução para isso aí também, que eu também tenho. Mas vou falar também dessas fitas de irrigação, de gotejo aqui, ó. Essa fita de irrigação, ela é furada a cada 20 centímetros. Ela já vem assim. Ela é bem barata, porque você não tem mão de obra para furar. E é só esticar ela e ligar. E essa tem vários tipos, tá, pessoal? Mas essa que eu comprei é relativamente resistente, ela não é descartável. Tem algumas aí que são descartáveis, você só usa uma vez e joga fora. Nada sustentável, né? Mas elas são finas, essas daí. Um pouco finas. A única que vem assim com esses furos que eu conheço, que não é fina, é da Rainbird. E é caríssima, inviável. Sabe? Inviável. Eu fico assim... Na minha cabeça é inviável. E então eu botei essas daí, que eram as que eu conhecia. As pessoas me indicaram e tal. Mas o que acontece com essa mangueira é que grilo fura ela, até um grilo fura ela. Pelo que eu estava lendo na internet é o mais comum. Mas passarinho também fura na falta de água. Formiga cortadeira pode furar. Aí eu tenho minhas dúvidas, viu? Acho que só as mais finas mesmo, que a formiga cortadeira consegue, eu acho. Pelo tipo dos furos ali. Mas o que acontece é que as minhas estão furadas direto. E aí tem que ficar comprando união e remendando. É muito trabalho, pessoal. Muito tempo jogado fora. Muito dinheiro perdido de mão de obra, entendeu? E muita irrigação mal feita, porque tem vazamento, não chega água em outros lugares, entendeu? Então não recomendo. Essa daí que já vem furada é uma economia que não vale a pena. Pelo menos no meu contexto aqui. E acho que no contexto da maioria das pessoas. A menos que você esteja na cidade, não vai ter muito... Mesmo assim, na cidade acho que ainda tem passarinho, alguma coisa para furar, né? Mas é isso, a minha realidade é essa. As mangueiras estão sempre furadas.
E eu sempre tive problema de irrigação, e aí fica início da linha, cresce bem, final não. Então eu passei a comprar uma mangueira cega, que a gente chama, que é a mangueira sem gotejo, sem furo nenhum. E você instala o gotejo manual. Dá muito mais trabalho, mas ela é muito mais grossa e eu acredito que ela não vai furar. Eu estou botando agora, mas ela é bem mais grossa, então eu acredito que realmente ela não vai furar. E eu tô achando que vale a pena, viu? Aí tem vários sistemas. Tem esse sistema aqui. Então essa mangueira aqui é bem grossa, você fura ela com um preguinho bem menor do que esse aqui para não ficar vazando. E tem esse sistema aqui que é manual. Então qual é a vantagem desse sistema aqui? Você pode diminuir ou aumentar a quantidade de água que sai. Então se você tem uma planta aqui que gosta muito de água e outra no mesmo plantio que gosta pouco de água, você abre mais um, fecha mais o outro. E aí quem é esperto já entendeu, né? Então se você tem no mesmo plantio, como eu vou mostrar ali, um abacate que não quer ficar sem água e uma manga que precisa de estresse hídrico, você fecha os que estão perto da manga e abre os que estão perto do abacate. Não é o ideal, né, pessoal? Mas se você já plantou, tá lá, vale a pena. Mas tem os sistemas, esse sistema também, ele tem a desvantagem, que você não sabe quanto que está pingando de água ali por hora. Que é na mão ali, então muito difícil saber. Você pode até medir num balde, né, talvez, alguma coisa assim. Mas é meio complicado. Tem uns gotejadores que eles pingam 4 litros por hora, 8 litros por hora. E aí você compra como você quer. Do mesmo jeito, você fura a mangueira cega, encaixa, só que ele já pinga a quantidade certa. Tá? Aí é quando o plantio é todo uniforme, né? Todo da mesma planta, para molhar tudo igual. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, até para quem quiser matar a saudade aqui dos plantios, né? Esse aqui é o primeiro plantio que eu fiz na chácara. E eu queria ter variedade de frutas, né? Eu queria testar o que ia bem na minha chácara ou não. Acho bem interessante vocês fazerem um plantio desse para testar. E aí eu plantei as plantas misturadas, não é bagunçado, não é sem pensar. Mas é misturado, tipo assim, uma manga aqui, espada. E aí 6 metros depois um abacate, também é extrato médio alto, então dá para ficar na mesma linha. Na verdade também tem outra manga aqui, o abacate era de semente, então era mais para poda. E ali na frente tem outro abacate, e aí vai, e foi testando. E aí dá para fazer esse sistema aí, de irrigar um, fechar para o outro e tal. Aí eu quero mostrar outra questão, outra complexidade de irrigação na agrofloresta que as pessoas não pensam. Por exemplo, aqui eu tenho um consórcio de açaí. Inclusive, a gente vende açaí desidratado, enviamos para todo o Brasil. Vai aparecer aqui em algum lugar, tem banana, tem açaí, tem cupuaçu e tem banana com chocolate. A gente envia pelos correios, é isso que ajuda aqui também a manter e aumentar nossas agroflorestas, tá? Então a gente tem aqui um café, catuai amarelo, e tem açaí na mesma linha. O café tanto gosta de estresse hídrico para poder florir tudo igual e não ficar aquele café muito um grão amadurecer, outro não. E o açaí gosta de muito mais água que o café, certo? Então se você está irrigando, com esse sistema manual você consegue abrir muito para o açaí e ao invés de você gastar um monte de água na linha inteira só porque tem açaí lá, você coloca um desse aqui, abre ele todo ali, abre muito e molha o açaí rapidão ali. Então você vai molhar todo esse plantio 20 minutos. Pô, se tiver uns gotejadores de 4 litros por hora,
20 minutos vai dar 1 litro e pouco, para o açaí é muito pouco. Aí você abre aquilo ali muito, às vezes em 20 minutos vai cair 10 litros, já é muito melhor. Então, entende que tem outras possibilidades de fazer e que aquela fita que está toda furada não funciona bem para o sistema agroflorestal de fruta que já está evoluído. Então, é isso que eu tenho feito. Estou trocando aqui a irrigação. Então, pessoal, são muitas particularidades cada cultivo, por isso que é difícil, né, trabalhar com muitas espécies. Por exemplo, a gente tem um plantio de tomate aqui, tomate não gosta de água na folha, então tem que ser gotejo. Mas às vezes no começo o canteiro fica muito seco, você passou o trator ali, aí você usa uma Santeno, que é essa mangueira aqui que ela faz uma chuva, para dar uma molhada no canteiro em geral. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só perguntar aí nos comentários que eu vou tentar responder. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até a próxima.